13? Então tá. Irmãos, nós vamos começar então. Pode começar a gravação? Essa mensagem, então, nós vamos fazer durante o mês todo. Não sei se eu vou pregá-la durante todo o mês, né? Mas fica essa reflexão, vamos em todo o mês, o capítulo 13. Né? Ontem eu já coloquei para os obreiros, eles já ir vendo desde ontem. Aí depois eu coloco no grupo lá também essa passagem, para você ir lendo e meditando, e lendo e meditando. Ou quem está vendo a gravação uma outra hora, sabe que nós vamos falar aqui de João 13 na época da Páscoa, amém? Porque, irmãos, esse é o motivo. Nós vamos ver aqui, né, vários domingos, na verdade, falando sobre o porquê que ele fez o que ele fez aqui em João 13 e a motivação. Achou, então? João capítulo 13, versículo 1 fala assim, ó. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amém? Então a gente sabe, né, irmãos, que aqui fala que ele amou até o fim, mas depois que ele morreu, ele parou de amar? Não. Amor é a própria essência de Deus. Deus, a palavra fala em João, né, também, 1 João, que Deus, ele é amor. Mas amor não é apenas uma sensação boa. Às vezes eu vejo pessoas assim, eu te amo. Não, eu não te amo, eu gosto de ti. Né? Porque o amor, irmãos, na Bíblia, ele não é amor só quando eu gosto de quem me agrada ou eu gosto de quem me gosta. Né? O amor, até para quem eu não gosto, a palavra fala que eu devo o quê? Amar. Então, às vezes eu vejo que a pessoa usa muito amor no sentido de gostar. Eu te amo. Mas é aquela pessoa que fala mal de você ou você falou mal dela. Essa eu não amo. Então, isso não é o amor, é o gosto. Né? Aí vai lá, o que tem para comer hoje? Pizza. Eu amo pizza. Você acabou de falar que amava a tua mulher, agora ama pizza? Mas são amores diferentes, pastor. Não tem amor diferente. Onde é que arrumou isso? O amor espiritual, que é o amor da essência de Deus, ele é um só. Se Deus não muda, ele é o mesmo, então o amor, essência de Deus é o quê? É o mesmo. Então a gente tem o costume de falar, né? Vamos lá, eu amo meu time foi campeão, vai ser campeão. Eu amo meu time, é o time do coração. Mas você acabou de falar que amava o teu filho, agora você ama um time, que hoje está bem, amanhã pode estar mal, ou vice-versa. Não, mas é um amor diferente. Então, no sentido espiritual, você gosta de amor diferente. Outros amores que são diferentes, na verdade não é amor. Na verdade é uma expressão de gostar, é uma expressão de ser agradável. Porque o amor que é Deus, o amor que é a própria essência de Deus, irmãos, que ele é um só. E Deus é a fonte desse amor. Outras coisas, embora a gente possa até falar amo, eu amo pizza, eu amo futebol, eu amo... Até pode ser amor, mas no sentido que de gostar. Porque o amor, essência, é só Deus que tem para dar. O ser humano não tem o amor de Deus se ele não receber de Deus. Eu pregava aqui na quarta-feira, né? 1 João 4,19, que diz, nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Amém? Então, esse amor não existe se eu não recebi dele primeiro. Então aqui fala que Jesus amou os seus que estavam no mundo, mas amou até o fim. Ou seja, e depois ele deixou de amar? Não. Né? Até o fim de ficar em todo o momento. Tudo que ele fez, então, não é uma questão de gostar, é uma questão de amor. Mas aí fala assim no versículo 2, né? E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Você viu? Quem colocou no coração? O diabo. E o que ele fez no coração dele? Para que o traísse. Então, todo o ato, né, de deixar Jesus ou trocar Jesus, vem do diabo. Todo o ato, né, de colocar Deus em segundo lugar e qualquer outra coisa em primeiro, vem do diabo. Todo ato, né, de trocar Jesus, porque trocar Jesus é trair Jesus, ele traiu como? Por 30 moedas. Então ele trocou Jesus por alguma coisa.
Então, todo ato, irmãos, de traição não vem de Deus. Ai, pastor, meus filhos são tudo na minha vida. Está errado. Quem tem que ser tudo na tua vida aqui tem que ser Jesus. Se você falar abaixo de Jesus, depois, quem eu mais amo na minha vida é a minha família. Correto? Mas você colocou o quê? Abaixo de Jesus. Se um filho errar ou tiver fora da palavra e você fazer como Eli, né? Honrar o filho e não honrar a palavra de Deus, você está errado. Você está o quê? Traindo Jesus. Porque você está colocando o quê? O amor, que não é amor, pelo filho maior do que a palavra de Deus. Então está errado. Ah, pastor, meu filho vai começar a dormir em casa com a namorada. E eu deixei, pastor, melhor em casa do que em outros lugares. Está errado. Está errado. Pecado é pecado. Você não pode consentir que da porta da tua casa para dentro tem o quê? Tem a maldição. Não. Você vai pregar, ó, então casa, é melhor casar do que se abrasar, a vida não é oba-oba, tal. Não permito, não está errado no nome de Jesus. Ah, tem nada a ver com a minha vida. Tem sim. Eu amo você, mas isso é um pecado. Ou qualquer outro exemplo, que seja fora da palavra de Deus. Não pode. Então, tudo que leva a pessoa a trocar Jesus é traição. E nós vimos aqui, né, que quem traiu Jesus foi Judas, a gente sabe, né? Mas o diabo colocou no Corá. Então a gente não pode trocar. Toda troca, irmãos, vem do diabo. Toda troca vem do diabo. Então, estava de um lado o Filho de Deus, sendo o que ele é, né? E estava do lado ali um filho do diabo, sendo o que ele é. Ele é homicida desde o começo. A palavra fala que ele nunca se firmou na verdade. Que tristeza, né? Naquela Santa Ceia, depois vai ser Santa Ceia, né? Estava ali o Judas, já com o coração pronto para trair Jesus. Então, nós temos que vigiar, né, para que nada venha tirar o que é o nosso coração, né, da presença de Deus. As coisas ruins, coisa ruim muito menos, não. Mas às vezes a pessoa ela cai por uma coisa boa, ou aparentemente boa, não. Todo amor que não é de Deus não é amor, né? E aí então falar assim, ó, versículo 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, ele sabia o propósito dele, amém? O que ele fez? Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Olha que coisa bonita. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Amém? Então, primeira coisa, irmãos, ele sabia de onde ele veio e sabia para onde ele ia, né? Então, ele sabia qual era o propósito dele em nome de Jesus, amém? Né? E isso fez com que ele ali fizesse o trabalho, porque naquela época, né, quando tinha muita viagem, né, o que era normal? Você mandar o menor servo, né, receber o visitante, nem era você que fazia, né? Era o menor servo, você mandava lavar os pés, que a pessoa, né, ou era, né, de chão de terra, enfim, né, lavar os pés, né, você mandava ela colocar ungir a cabeça, ou seja, é como se fosse um cubinho de perfume, né, um óleo perfumado, não é azeite de oliva, vai cebar o cabelo de Jesus, não, mas né, de óleo ali, né, e aquilo ia derretendo e ficando um perfume gostoso, amém? Então esse trabalho era o menor servo, o de menor importância, ele era mandado a fazer isso. Então era uma humilhação, na verdade, né? Era o servo mais humilde. E você viu o que Jesus fez? Ele tinha na mão todas as coisas. E ele fez o quê? Tomou o lugar do menor servo. Fez o quê? A obra do mais humilde. Ele começou a lavar o pé de todos os discípulos. Inclusive de quem? De Judas. Então esse negócio, eu te amo. Aí aquela pessoa, né, eu não gosto, ela não ama. Então, amor, isso não é amor, isso é gostar, isso é simpatizar,
Isso não é amor. Porque Jesus lavou o que, irmãos? Até o pé do Judas. Vai deixar de haver Judas em nossos meios? Não. Sempre vai haver aqueles que vão trocar Jesus por alguma coisa. Né? Mas Jesus vai parar de amar eles até o fim? Não. Porque, na verdade, não é o que? É o amor de Jesus que vai trazer a transformação. A gente sabe que Judas não aproveitou a chance. Ah, mas tinha que ser ele, pastor? Não sei se talvez aparecesse outro, poderia ser outro. A gente sabe que foi Judas, né? Mas ele estava ali junto na Santa Ceia. Estava ali, depois nós vamos ver outra hora, né? Sobre o Pedro, tal, a polêmica, né? Mas ele começou a lavar o quê? Os pés. Então, nós vamos ver aqui que não tem amor, como eu pregava na quarta-feira, sem doação. Não tem amor sem serviço. A pessoa que está fazendo menos para Deus, ela não está mais amorosa, ela está menos. A pessoa que ela está doando cada vez menos, ela não está mais generosa, ela está menos. A pessoa que ela está trabalhando menos para o reino de Deus, inclui ser um obreiro, fazer a obra, pregar, o que Deus chame, né? Ela não está mais parecida com Jesus. Ela está o quê? Ela está menos. Seja homem ou mulher, quem for, quem está na obra, quem um dia teve ou que um dia vai estar. A pessoa não é conhecida se ela fizer menos. Ela é reconhecida se ela fizer cada vez mais. Porque Jesus não ficou ali nos dando uma lição. Ele foi, né? Já que, uma hora nós vamos estudar, né, irmãos? Que pela posição, sabe que a mesa antigamente não era aquela mesa assim, amém? Isso vem depois, mais tarde, né? Aquela mesa grande que nós temos, com cadeira, amém? Antigamente eles comiam literalmente acrocados, deitados, amém? Era assim, né? Se você fosse ver a mesa, geralmente ela era em forma de U, né? Ali, botava o alimento e você ficava ali. Eu não vou deitar aqui, né? Você fica recostado ali, com os pés para trás, ou botava umas almofadas e ficava meio de lado, amém? Então, ela é em forma de U, né? Então, Jesus estava ali no chão, literalmente, né, irmãos, ali, atrás dos pés dos discípulos, lavando, né, enquanto eles estavam comendo. Então, isso aqui é muito forte, irmão. Vou ler de novo aqui o versículo 5, ó. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Então, ele se enrolou naquela toalha e com aquela toalha ele começou o quê, irmãos? Ele começou então a enxugar eles, amém? Então você viu, estava lá o Judas pensando em si, olha, 30 moedas, eu vou entregar ele, estou aqui planejando o momento certo, né? Mas quem colocou isso foi o diabo. O diabo colocou no coração que ele traísse. Mas Jesus não, sabendo que tudo o Pai tinha colocado nas mãos dele e que ele sabia de onde veio e para onde ele ia. Você vai falar que isso motivou ele a fazer o quê, irmãos? Esse trabalho, né? Isso motivou ele na Santa Ceia ali, né? A gente chama hoje de Santa Ceia, né? A fazer não o quê? Aquele trabalho do mais humilde, amém? Então isso é um exemplo para nós, irmãos. Não tem a humildade sem serviço, não tem humildade sem obediência. E Jesus é o perfeito, né? Então ele tem que ser. Eu gosto de falar de Davi, de Abraão, de Noé, a Moisés, mas a palavra fala, moço, que eles são figuras, né, daquele que havia de vir. E eles eram imperfeitos, amém? Então, para que eu ficar tendo modelo de obediência de pessoas imperfeitas, se eu posso já ir direto e aprender direto com o modelo de obediência do perfeito, né? Eles foram homens. Moisés foi fiel, Davi foi homem segundo o coração de Deus, mas Jesus foi o próprio coração de Deus. O Salomão foi sábio, mas Jesus era a própria sabedoria. Então, para que ficar olhando para quem foi falho, né? Se eu posso olhar direto para quem foi perfeito, não é verdade? Quando eu olho para alguém falho, eu vou ser igual àquela pessoa, mas no máximo eu vou ser o quê? Alguém falho, né? Mas se eu olhar para Jesus, eu vou ter o quê? A perfeição. Porque não só, nós vamos ver outras horas, ele falava, mas o quê? Ele vivia aquilo que ele falava. Ele não só dizia, mas ele o quê? Como um servo, ele foi o primeiro o quê? A obedecer. E isso é uma coisa que tem que botar no coração, né? Nós vamos ver aqui agora, palavra bem conhecida, 1 Pedro capítulo 5.
1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5. É Novo Testamento, quase finalzinho. 1 Pedro, né? Antes ali de João, quase finalzinho. Olha só, 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Fala assim, ó, 1 Pedro 5, versículo 5. Semelhantemente, vós jovens, sedes sujeitos aos anciãos, e sedes todos sujeitos uns aos outros, olha essa palavra agora, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ué, pastor, mas o amor de Deus não é incondicional? No sentido de entregar Jesus por todos? Sim. Mas no sentido, irmãos, de relacionamento? Não. Porque aqui está claramente dizendo que ele dá graça ao humilde e está claramente afirmando que ele resiste àquele que é o quê? Soberbo. Está na Bíblia, Novo Testamento, Nova Aliança. Né? Então você vê que, irmãos, a humildade é uma coisa que nós temos que pedir para Deus. Não é uma coisa que eu gero. Não, eu sou muito humilde, pastor. Não, né? Deus, o Senhor tem que me fazer olhar para Jesus e essa humildade tem que entrar aqui no meu coração. Ela tem que ser a minha essência. Né? O soberbo, a palavra falou aqui que Deus o quê? Deus resiste. Ou seja, Deus, que sentido que ele existe? Ele não vai mudar a palavra dele. Né? Como eu falei, às vezes a gente prega uma palavra aqui, exemplo, né? Há um tempo atrás, né? Eu falei sobre casamento. Ó, quem está errado precisa se consertar. Irmãos, teve algumas pessoas que pararam de vir na igreja. Porque eu preguei sobre se consertar a Deus. Vou fazer o quê? A minha oração é para que a pessoa volte, mas tem que voltar o quê? Para mudar. Se a pessoa vai para outro lugar e prega a Bíblia, o que ela vai ouvir lá? A mesma coisa. Porque não é a opinião do pastor Moisés, é a palavra de Deus. Né? E aí a gente vai, a pessoa parou, você pregou sobre o casamento. O pastor começou a pregar sobre outra coisa que é ver, né? O dízimo. Não vou nessa igreja mais, vou dar 10%. Mas se a pessoa vai para outra igreja e lá pregam a palavra de Deus, o que ela vai ouvir? A mesma coisa. Né? Por quê, irmãos? Porque não é só uma questão de opinião do homem. É uma questão o quê, irmãos? É uma questão o quê? É uma questão divina. Amém? Então, Deus resiste ao soberbo. Se em alguma área da minha vida, irmãos, eu estou sendo soberbo, pode ter certeza que naquela área, Deus resiste a mim. Ai, que horror! Está na Bíblia. O amor de Deus é incondicional, no sentido de ter dado Jesus aqui por todos. Mas de relacionamento, a Bíblia afirma: Deus dá graça ao humilde. Ele nos disse, todo dia você tem que pegar a tua cruz, tem que vir após mim, tem que negar o que é a si mesmo. Amém? Então, se tem alguma área da minha vida que o meu ego ele está resistindo, naquela área Deus resiste a mim. Né? Então, eu preciso deixar Deus a humildade falar mais alto. Jesus, então me ajuda. Coloca no meu coração. Me convence na palavra. Vai me ajudando. Senhor, o Senhor é fiel. Eu preciso ser também. E aí começa aqui um trabalhar de Deus aqui na nossa... Como eu falava ali, né, da Maria. Mas como eu vou ter um filho se não conheço o varão? Ainda que ela conhecesse varão, irmãos, e nascesse um filho, como depois nasceu os outros irmãos de Jesus, por parte de José e Maria, eles não seriam filhos de Deus, com F maiúsculo, amém? O Filho de Deus foi gerado na Virgem Maria, através do quê? Do Espírito Santo de Deus. A virtude desceu e gerou-lhe o quê? Uma nova vida, que não havia participação humana, amém? Então essa vida, ela gera em mim também esse coração. Por isso que eu falei, vai para a Bíblia, olha mensagens como essa, medite em João 13, e aí a palavra começa o quê? A falar no teu coração, né? Então, mas revestimos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Aí vocês falam, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Viu? Ele sempre vai exaltar, sempre vai honrar, né?
Os humilhados serem exaltados. Isso não está na Bíblia. Tem muita gente, irmãos, que foi humilhada e que não é o quê? Humilde. O patrão foi justo comigo. Eu não aceito, não sei o que lá. Tem gente que é humilhada, mas não é o quê? Humilde. Deus não exalta os humilhados. Deus exalta os humildes. Deus, o senhor sabe, ali o patrão me cobrou tal coisa, mas assim, eu vou colocar na tua presença e o senhor vai mostrar a verdade. E mais cedo ou mais tarde Deus mostra. Agora você fica lá, então também não é fácil nada, porque não sei o quê. Então tá, a porta da saída é a serventia da casa. Tem 10 que quer o teu lugar e foi até melhor que tu. Não é verdade? Tá errado, mas tem gente que não para emprego nenhum, por quê? Bate boca com todo mundo. Mas se você então quer uma posição, vai abrir a tua empresa e vai ser rabugento lá. Não, a gente vai ter que se sujeitar na escola muitas vezes. Não, antigamente, Deus o livre, é uma sova de laço. A professora chamar a tua mãe, teu pai, né? Geralmente quem vai mais é a mãe, né? Mas chamar ali os teus pais e reclamar de ti. Mas era uma pisa de laço, uma sova de laço. Não é verdade, não? E ela pedir, mas Deus o livre, mas. Não é verdade? Hoje não, hoje querem bater na professora, né? Não respeita a professora, o professor, né? Não respeita, né? Mas não, tem que respeitar, amém? As autoridades, não é verdade? A autoridade da igreja, é o pastor ou é a pastora, aquela pessoa é uma autoridade. Tem que respeitar em nome de Jesus, amém? O obreiro que está ali servindo, aquela pessoa é uma autoridade. Eu tenho que respeitá-la, né? O professor, a autoridade de trânsito, na verdade, né? Tá lá, olha a blitz. Quem está direitinho com o carro não tem perigo, né? Pode parar em 10 bits. Tomara que não pare, é chato ficar esperando. Mas não, tá o quê? Tá tranquilo. Tá honrando o quê? A autoridade. Então é assim que tem que ser. Primeiro mandamento com promessa qual é? Honrar o pai e a mãe. Então, e Deus vai exaltar. Deus vai abençoar o filho que é humilde. Ele se coloca debaixo da potente mão de Deus. Ele dá o quê? Prosperidade e uma vida longa. Né? Junto com tomar a Santa Ceia corretamente, honrar o pai e a mãe é outra coisa que na Bíblia promete alongar a vida. É promessa de Deus. Né? Então, temos que entender isso aqui. Que mais, irmãos? Você estava ali em Pedro, um pouquinho para trás, algumas folhas. Tiago, capítulo 4. Lembra, né, irmãos, que os apóstolos, como Pedro, como Tiago, né, eles não falavam deles mesmos, eles falavam movidos pelo Espírito Santo de Deus. E se alguma passagem, né, como Paulo às vezes fazia, ele colocava o entendimento deles, era por permissão divina, amém? Mas a palavra de Deus, o quê? Ela é inspirada por Deus. Esse Tiago aqui, né, irmãos? Tiago, Jacó no Antigo Testamento, o nome Tiago, ele é no Novo Testamento também. Tiago é Jacó, né? O nome, caso você não saiba, né? Mas enfim, né? Esse aqui, irmãos, ele foi um dos irmãos de Jesus. Irmão Padre José e Maria, né? Os que queriam matar ele, né? Lá em João 7, você pode ver. Depois ele tornou-se o quê? Um dos líderes da igreja. A gente confunde às vezes com porque tinha 2 apóstolos Tiago, né? O Tiaguinho e o Tiagão, né? Entendeu a referência, né? Tinha o Tiago maior e o menor, né? O irmão de João, né, irmãos? Ele foi morto, foi o primeiro a ser degolado, né? O outro, ele foi apóstolo, mas aquele Tiago que você vê lá em Atos como líder da igreja, que até Paulo prestava reverência como líder da igreja, inclusive Pedro até mesmo, ele era Tiago esse aqui. Ele tornou-se depois o líder da igreja. Inclusive líder de Pedro. Amém? Então é esse Tiago aqui. E olha como é que ele era durante a vida, né, irmãos? Ele era perverso. Mas depois Jesus mudou o coração dele. E ele fala assim, uma forma, né? Esse aqui é do time, né? Do time que não é do carretel. Quem gosta de dar muita volta é carrossel, carretel. O Tiago era direto ao ponto. E tem que ser, né? Olha só. Tiago 4, versículo 1. Fala assim, ó. Ele está perguntando, amém? Tiago 4, versículo 1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós?
Está perguntando, amém? Porventura, não vem disso, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, amém? Pessoal, sabe bicuinha, divisão, blá, 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 blá? Isso é a carne de vocês, tentando falar mais alto do que o Espírito que mora em vocês. Essa é a razão. Viu? Então, quem traz divisão não é espiritual, é carnal. Quem traz bicuinha, quem traz separação, não é espiritual, é carnal. E nós vimos lá em João, irmãos, que tudo que troca Jesus vem o quê? Foi colocado no coração por Satanás. Então, ele está perguntando. Depois de falar mais aqui, que eu já vou pregar, né? 2. Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos. Então você brigavam, e até a oração que fazia era com uma intenção errada. Não, né? Daí você reclama, quem me viu chorando não me ajudou. Quando me vê a benção, misericórdia, Jesus amado, né? A vitória tem sabor de mel para mim e outros de mondongo azedo. Eca, tá com isso não. Mondongo é bom, né? Azedo não. Mas como assim, né? Mel para mim e ferrada para os outros? É tomar banho. É assim. Vai para a palavra de Deus. Lá em João 13, Jesus falou, tem que se banhar os seus pés. Está errado. Não é para viver assim. Amém? Então tem que deixar a água me lavar. Amém? Não posso gastar no meu deleite. Não pode haver no meu coração uma segunda intenção. Eu tenho que ver para a glória de Deus. Até mesmo a posição que Deus colocar no meu coração. Amém? Mas eu não vou orar por outro motivo que não seja o quê? Glorificar a Deus. Enfim, não é a pregação de hoje, mas eu quero que você vá entendendo o contexto, né? Aí o versículo 4 fala assim, ó. Adúlteros e adúlteras. Eita, pastor, não gostou? Apaga. Fofinhos e fofuchas. Mas também apaga o teu nome do livro da vida, porque quem tirar qualquer coisa não tem parte no reino de Deus. Deixa a Bíblia falar o que ela fala. Adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo. Viu? Então, se falar infiéis, irmãos, infiel ou adulto, mas agora, pessoa que tem um compromisso com Deus e quer ser amigo do mundo. E aí fala aqui, ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Tem ciúmes de mim. Amém? Lembra esse louvor, né? Aleluia! Jesus! Essa parte do deixa de fora, né? Fica só com o louvor, né? Tem ciúmes de mim. É isso aí. Pastor, o Espírito não tem ciúmes de mim? Tem. Zelo. Cuidado. Tipo assim, ó, eu te quero só pra mim. É meu, você é meu. Olha que coisa bonita, viu? Então, por isso que ele chama de adultério quem quer trocar Jesus pelo mundo. Por isso que ele chama de adultério quem quer fazer uma guarda compartilhada, um relacionamento aberto comum. Está errado, você é adúltero. O Espírito está na tua vida, ele tem ciúmes de você. Olha que bonito, mesmo? Ele quer só para ele, né? É zeloso, ele quer a gente só para ele, em nome de Jesus. Então ele fala assim, ó, por isso que tudo que foge disso vem da carne. Todo desejo contrário não vem de Deus, né? E aí vem a palavra que nós vamos parar aqui, pelo menos nessa parte, falar assim, ó, versículo 6. Ele está continuando o que falou no 5, amém? Aqui eu paro para pregar, mas ele continua no 6, amém? Fala assim, ó, vamos ler então o 5 do novo. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Aí o 6 continua. Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos. Depois ele fala, sujeitai-vos, pois, a Deus,
e resistir ao mal, que ele fugirá de vós. De quem que ele foge? Do humilde. Por quê? Porque ele se sujeita a Deus. Por quê? Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao Novo Testamento, irmãos. Nova aliança. Segundo o versículo que te mostra. Lá fala assim, ó, Deus resiste ao soberbo. Tiago falou o quê? Deus resiste ao soberbo. Novo Testamento, nova aliança. Não mudou isso aqui, amém? Mas ele também dá graça ao humilde, amém? Então vai restar o que para nós? Senhor, me faz ser humilde em nome de Jesus. Senhor, me faz aprender com Jesus. Senhor, que o teu Espírito Santo possa gerar em mim essa graça, amém? Eu sempre aconselhava uma pessoa, uma jovem, falava assim, fulana, tu tem que pedir para Deus a gente presença. Tu tem que pedir para Deus aquilo que lá em Gálatas 5:2 é chamado de benignidade. A bondade é o ato de fazer coisas boas. A benignidade, irmãos, é o carisma, é a gentileza. Né? A gentileza começa, irmãos, dentro de casa. Irmão não pode ser inimigo de irmão, ou irmãos, né? Que às vezes, né? Tem que fazer o quê, irmãos? Um tem que apoiar o outro. Claro, coisa errada não, amém? Coisa errada não, obviamente que não, né? Um tem que apoiar o outro em nome de Jesus. Ficar dizendo, essa mais bonita que tu, não te faz mais linda e a outra mais feia. Outro mais feio. Que sejam os dois lindos em nome de Jesus. aquela briga, sabe? Eu aconselhava uma pessoa jovem, eu tenho que pedir para Deus gentil presença. Sabe? Às vezes tem filhos que ele, tipo assim, ele quer usar a ferramenta do pai e a mãe contra o pai e a mãe. Sei lá, alguma coisa assim, sabe? A gente fala assim, ó, filho, tem que comer brócolis. Só exemplo, tá? Exemplo, né? Se você não gosta de brócolis, é teu direito, né? Tem que comer brócolis. Aí, lá um dia, o pai e a mãe comeram tanto brócolis, naquela semana, assim, hoje eu não quero brócolis. Aí o filho falou, o quê? Ué? Regras diferentes? Mas... Entendeu? Eu usei aqui, mas pode ser qualquer outra coisa. Amém? Regras diferentes, isso não faz você especial. Isso não faz você um advogado ou uma advogada. Se for do diabo, tem que honrar o pai e a mãe. Amém? Irmão tem que se apoiar, tem que se ajudar. Bom, nas coisas certas, obviamente, não. Coisa errada não. Tem que se apoiar, um tem que torcer pelo outro, orar pelo outro. O que eu vou ganhar competindo com meu irmão? Eu digo irmão de sangue, né? O que eu vou ganhar competindo com meu irmão, minha irmã? O que eu vou ganhar? Não vou ganhar nada. Amém? Não vou ganhar nada. Então, já começa dentro do quê? Dentro de casa, né? Então, e aí depois vai levar para fora. Amém? Em nome de Jesus, né? Então, mais uma vez, eu quero graça. Então tem que ser humilde perante Deus. Amém? Vamos terminar? Deixa eu ver o nosso... Tá na hora já vai fechar o nosso tempo. O auge, Filipenses 2. Talvez algum até já sabe o que eu vou pregar. Mas não basta saber, você tem que praticar. Filipenses 2. Um pouquinho para trás, tá? Vamos folhear a Bíblia. Amém? Então Deus quer nós... Não, mas quando fala humilde, não é aquela pessoa, irmãos, o coitado, né? O que não tem boca para nada. Ele tem boca sim, mas tem que ter boca para... É verdade, irmãos. Tem que ser aquela pessoa de Deus. Servir a Deus. Jesus, ele veio para servir. Se você é de Jesus e não serve, você tem que aprender a servir. Amém? Servir, que sentido, pastor? Tudo. Deus chamou para ser um obreiro. Você tem que ser um obreiro, fazer a obra de Deus, pregar a palavra, ajudar no ministério infantil, sei lá, né? Sei lá o que for, né? Sei lá o que é, né? O que sabia até pregar, não sei. Fazer o louvor, né? Tem o chamado para obra. Deus chamou para, sei lá, não, para ser um empresário, você é um empresário em nome de Jesus. Né? Eu quero dar trabalho para muita gente. Mas não dar trabalho e incomodar, tá? Não, dar emprego para muita. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, Dani, dei trabalho para você. Eu falei assim, mano, responde assim, ó, que quem dá trabalho é o Cine. Crente rebelde dá atrapalho. Eu dei trabalho, né? Para de só avisar. Deu incômodo. Quem dá trabalho é o Cine. Sabe o Cine, né? Quem dá trabalho é o Cine. Crente rebelde dá incômodo.
tudo é incômodo. Está amarrado, não, eu quero dar solução, tá vendo? Pastor, eu vou ser um profissional, vou ser um empresário, vou dar emprego para muita gente no nome de Jesus, e deles vão saber que Jesus é o meu sócio maior. Quer dizer, eu sou sócio dele, porque aqui o dono é ele, no nome de Jesus. Amém? É verdade, né? Outra pessoa às vezes vai ser, sei lá, em outra área, não sei, cada um sabe da sua vida, né? Não, pastor, eu quero estudar, para quê? Para mostrar para quem não me ajudou. Aí o mel para mim e ferroada para outros. Não, eu vou dizer que eu cheguei lá com a graça de Deus. Amém? Tem que ser assim. Ah, pastor, isso não é assim. Tu quer pregar o quê? Coach, autoajuda? Vai ler lá o livro da Nárnia, dos Vingadores, o filme, o Superman. Vai viajar na maionese. Isso aqui não é viagem, isso aqui é a realidade. Cada um de nós foi chamado para servir. Aí cada um sabe do seu jeito, amém? Não, pastor, eu sou só um profissional. Sei lá, eu faço unha. A minha já havia feito. A sua também? Já havia feito. Não, pastor, eu ajeito. Ah, tá, então fala direito. Não, olha só, né? Eu não faço unha, eu torno as mulheres mais bonitas. Olha só, né? Mais bonitas, não é chamar bonitas, me chamou de feia? Não, mais bonitas. Aí vai lá, né? Deus, unge as minhas mãos em nome de Jesus. Eu vou ali, o Senhor vai até me ajudar a evangelizar, amém? É verdade, o ruim é quando eu fico lá assim, mas tu viu lá que mataram 10? Mas tu não fofoca na hora dali? Misericórdia, o Salão Beleza tem que ser lugar de boas novas, não de velhas, né? Tem que ser coisa boa. Ah, pastor, sei lá o que é. Eu limpo, eu trabalho de faxina. Trabalho maravilhoso e lindo. Você é o melhor faxineiro, a melhor faxineira. Vou deixar esse chão brilhando. Mas não passa muito cedo, depois um se quebrar, a culpa vai ser tu. Quem que botou essa cera aí? Não, né? Passa só o sujeito para ficar aqui limpinho em nome de Jesus. Deus, quando essas pessoas passarem aqui, elas estão passando na mão, num chão que as mãos de um servo ou de uma serva consagrada botaram e vão ser abençoados. Amém? Isso é fazer a obra de Deus também, irmãos. Né? Então aí cada um sabe da sua vida, como é que você pode servir. Eu não sei como você pode servir. O que eu sei é que se você não está servindo, você não se parece nada com Jesus. Ai, que horror, pastor. É Bíblia. É Bíblia. Olha só, vamos terminar aqui? Filipenses 2, versículo... vamos pegar o versículo 5? Fala só, vamos pegar o Filipenses 2, 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Qual foi, irmãos? Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas, isso aqui é lindo, irmãos. Esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de quê? Servo. Ele diz, eu vou descer lá embaixo, e a forma que eu vou descer é de servo. Bonito. Mas ele era o rei, pastor. Mas eu vou descer em forma de servo. Por isso que eu falei, se você não é servo, falta descer mais. Quem faz menos para Deus não está mais espiritual, está mais egoísta. Quem está dividindo menos não está mais perto, está mais longe. Porque quando você desce em forma de servo. Aniquilou-se ou esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, o que ele fez? Humilhou-se a si mesmo. Como que ele fez? Sendo obediente. Você viu que quem não é obediente não é humilde? Mas quem é humilde sempre vai ser obediente? Sendo obediente até a morte. E morte de cruz. Você viu? Quem desce sempre toma a forma de servo. E já estava na forma de servo. Se humilhou a si mesmo. E como que ele demonstrou que ele era humilde? Sendo obediente
até a morte, e morte numa cruz. Amém? Então aí a palavra fala, isso tem que estar no teu coração. Esse deve ser o desejo do teu coração. Essa deve ser o que é a tua motivação. O humilde é obediente. O obediente é humilde. O desobediente é orgulhoso. E Deus resiste ao soberbo. Mas ele dá graça ao humilde. Amém? E ele é o nosso modelo maior. Aí nós vamos terminar, né? Fala assim, ó, seu tempo exaltou. Vamos terminar aqui 9, ó. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que é sobre todo. Não é Jesus, porque Jesus foi dado no nascimento. Aqui fala da ressurreição. Então o nome aqui, o que irmãos, é uma posição. Amém? Lhe deu uma posição, um título, um nome. É nesse sentido, né? Que está acima do nome. 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o servo, é o Senhor, para a glória de Deus. Mas ele desceu e virou servo. Nunca mais esqueça isso, irmãos. Quando você desce, você sempre toma a forma de servo. E ele não fala que Jesus Cristo é o servo para a glória de Deus. Agora ele fala o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Porque o Pai exaltou ele, o Pai honrou ele. Porque ele foi humilde, porque ele foi obediente. Isso deve ser, irmãos, a marca de Jesus, porque é, e deve ser também o que é a nossa marca. Ah, mas ele morreu por amor. Mas o amor fez ele torna ele humilde. A humildade torna ele descer e torna ele o quê? Um servo. E aí Deus honrou ele, exaltando. Não é Jesus Cristo é o servo do Senhor. Não, Jesus Cristo é o Senhor. Mas ele recebeu essa honra, né? Que o Pai deu para ele em nome de Jesus. Amém? Não é o que Pedro fala lá? Olha, te humilha debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo dele, ele te exalte. Ele vai me colocar como Senhor? Vai. Com S minúsculo. Não, pastor. Mas não fala em Apocalipse que ele é rei dos reis e senhor dos senhores? Então, Deus me exalta como um senhor. Como alguém que pode abençoar os outros. Como alguém que tem o quê? Que tem bagagem para dar para os outros. Amém? Então, pega essa palavra e nos coloca no coração. O que eu aprendo, pastor, com o lava-pés? Eu aprendo que ele amou até o final. Amor é o que ele era. Não era o que ele sentia. Né? Que mais que eu aprendo? Que Judas foi colocado pelo diabo no coração lá, né? Quem troca Jesus está trocando por uma intenção maligna. Não tem outra maneira, né? Mas Jesus fez o quê? Ele fez o trabalho até de um servo mais simples. Se humilhou e fez. Amém? O mais que nós aprendemos, irmãos, que Deus dá graça aos humildes, mas existe o soberbo. E que toda é carne. É a natureza carnal tentando mandar. Então nós temos que nos humilhar para que nos dê graça que cada vez maior. E por fim, que nós aprendemos, ele desceu e tomou forma de servo. Quem não é servo não desceu ainda. Né? Porque eu sou assim, eu sou assado. Tá errado, tem que pedir para Deus mudar. No que tá certo, né? Mas no que tá errado, preciso mudar. E eu vou servir. Amém? O coração do homem, Deus, da mulher de Deus, não se realiza se ele não serve. Ele precisa servir. Porque o Senhor dele veio servir. E aí Deus vai me exaltar no tempo dele, né? Se ele quiser, ou ele sabe a forma. Pera aqui, vamos parar aqui, né? Deus abençoe você de casa também, em nome de Jesus. Então,